Amém. Como os irmãos sabem, queridos, nesse fim de semana nós estávamos em um retiro dos ministros aqui dessa casa. Desde sexta-feira pela manhã para os mais crentes e sexta-feira à noite para aqueles que ainda estavam distraídos com algumas coisas. Mas nós estávamos, irmãos, eu não sei nem descrever, mas nós estávamos imergidos num ambiente que o Senhor preparou para nós. E desde a nossa chegada, não é mesmo, meus irmãos? A nossa chegada até hoje, na hora do almoço, a nossa partida, a nossa última ceia ali, o Senhor se fez presente de uma maneira tão profunda. E ao mesmo tempo, parece que o Senhor queria revelar uma amizade para nós, Rafa. Jesus, ele vem de várias formas, né? E a expressão que eu poderia definir para esses dias é que o Senhor quis se revelar como amigo da gente. Então cada um dos ministros que estavam lá, certamente teriam uma porção de coisas para compartilhar. E nós queremos hoje compartilhar a palavra com os irmãos de uma maneira diferente. Por isso quero chamar todos os irmãos aqui, por favor, queridos. Nós vamos pregar juntos. Se um já é bom, 2 é demais. Dez, e temos também o nosso ancião, né? Estávamos em 10, mais o nosso ancião. Então hoje nós vamos pregar diferente. Queria que os irmãos recebessem a palavra de uma outra forma. Gente, eu não sei se é para mim, mas está dando microfonia aqui. E o retorno estava maravilhoso, impecável. Não dá para ouvir? Eu espero um dia, irmãos, que quando o microfone estiver ruim, vocês vão começar a gritar direto com o Ada já. Alguém vai chegar nele, dar uma rasteira nele, arrastar ele pela... Estão ouvindo aí? Mais ou menos ou está ok? Mais ou menos? Tá bom? Tá bom? Ok. Aumenta mais um pouquinho, Ada, por segurança. Aumenta mais um pouquinho. E obrigado por estragar o retorno aqui, que estava maravilhoso. Só que hoje vocês vão provar do que eu provo com Ada quando eu estou pregando. Feche os seus olhos e ore comigo. Diga, Senhor, fala comigo. Senhor, me dá a tua palavra, eu tenho fome. Senhor, nós estamos aqui querendo ouvir o Senhor, querendo receber do Senhor. E se nós pudéssemos compartilhar a sua amizade com a igreja, nós desejamos compartilhá-la. Não é possível ter relacionamento com o Senhor através do outro, porque todos temos livre acesso. Mas se fosse possível, crendo como se fosse, compartilhar a sua amizade, nós queremos falar daquilo que vimos, que ouvimos, que as nossas mãos apalparam. Não podemos deixar de falar disso. Por isso, cada um de nós, Senhor, que o que compartilharmos aqui seja o teu Espírito fluindo. Nós oramos, dê-nos sabedoria. E fala conosco, com cada um que está aqui nessa noite. Amém. Quem de vocês será o primeiro?
Graça e paz, irmãos, boa noite. Estão preparados para esse novo momento, esse novo experimento? Irmãos, meu coração está cheio de alegria por tudo que temos vivido esses dias. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma porção da palavra de Deus que bradou alto ao meu coração enquanto nós estávamos reunidos ali nesse retiro. O Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, a partir do verso 17, eu quero ler alguns versos salteados com vocês. Esse é o trecho que trata dos discípulos no caminho de Emaús sendo encontrados por Jesus. O versículo 17 diz assim: Aconteceu, o 15, que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? De que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único que, porventura, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Irmãos, eu estava sendo lembrado pelo Senhor de toda a minha trajetória e de que maneira Ele me conduziu a minha família a estar com vocês aqui até o dia de hoje. Enquanto o Senhor me levava a revisitar a nossa relação, Ele me mostrou muitas coisas que Ele me socorria mesmo quando eu ainda não estava entendendo. Desde a nossa estadia em São Paulo, a nossa saída de lá, a nossa vinda para Rondônia, o nosso encontro com o apóstolo Luiz. Imediatamente me veio um sentimento ao coração que nesses últimos dias, por tudo que tem acontecido, muitos ministros e também muitos irmãos têm ficado angustiados. Tudo isso por causa das ocorrências dos últimos dias. E era exatamente essas ocorrências dos últimos dias que estavam perturbando aqueles discípulos. Mas quando Jesus se aproxima deles e começa a ouvir a explicação, e eles dizem: é por causa das ocorrências dos últimos dias. E no 21 ele diz: é porque também nós esperávamos que ele fosse aquele que remiria Israel. Então, Jesus, no versículo 25, começa a dizer para eles: honestos e tardos de coração para crerem que os profetas disseram, porventura não convia que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo sobre todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava na Escritura. Jesus chama aqueles homens e mostra para eles: vocês não devem ficar presos nas ocorrências dos últimos dias, mas vocês têm que recorrer a toda a história daquilo tudo que foi dito a respeito do Cristo. De toda a história que você viveu com o Senhor até hoje e de como Ele te conduziu até esse dia. Ainda que o momento presente seja um momento conturbado, um momento confuso, que te impeça de perceber o que está acontecendo, não fique preso às ocorrências desses últimos dias, mas revisite as palavras e o que foi dito sobre o que está acontecendo hoje e sobre a sua vida desde o passado até agora, irmãos. Então Jesus começa a falar de si para eles, e quando Jesus começa a falar de si mesmo para eles, eles vão tendo o seu coração aquecido. E enfim, quando Jesus entra na casa daqueles homens, e ele parte o pão, a escama cai dos seus olhos e eles reconhecem que era Jesus. Se por acaso há alguma coisa que está te prendendo às ocorrências desses últimos dias,
E mesmo que o seu coração esteja ardendo, você está distraído, porque as suas expectativas não foram supridas. Nós pensávamos que ele era aquele que ia redimir a Israel. Eu fui frustrado nas minhas expectativas. Ei, vem para a mesa, porque na mesa o pão é partido, as escamas caem dos olhos, e você vê ele claramente. E quando nós enxergamos a ele claramente, nós nos lembramos de quem nós somos, porque a nossa identidade está escondida nele. Quer saber quem você é? Quer saber o que fazer nos últimos dias? Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Teve expectativas frustradas, o seu coração está angustiado por causa dos acontecimentos dos últimos dias. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Graça e paz, igreja. O que o Senhor falou comigo nesses dias foi sobre uma essência. Uma essência de pureza, aonde Ele me lembrou o que realmente importa. A simplicidade e a pureza. E é para esse lugar que o Senhor está me levando de volta. Ele me trouxe uma lembrança de quando eu tinha 12 anos. E o único desejo do meu coração era tê-lo, era falar do amor e da salvação do Senhor. Era anunciar isso à nação, às nações. E o Senhor me trouxe essa presença presente, essa firmeza de essência, aonde só Ele importa, só as coisas simples importam. Não importa um templo luxuoso, não importa uma casa luxuosa, não importa o seu entendimento, importa o quanto você deseja a presença do Senhor. Não importa se é debaixo de uma árvore, se é dentro de um quarto, mas o quanto você tem fome e sede. Permaneça nesse lugar, não se perca desse lugar. E essa voz vai ecoar de dentro de você. Essa voz vai ecoar de dentro de você. A impressão que tenho, na verdade não é uma impressão, é uma certeza. Fomos pegos pelo mesmo Espírito. O pastor Isaías fala, a Roberta falando assim. Eu me lembro apenas do sonho, do desejo que eu tinha de viver isso que estamos vivendo. E isso só foi capaz, só pode acontecer porque existia alguém chorando, querendo muito a presença do Senhor. Sabe, irmãos, nós já estamos na meia-idade e talvez apenas nós somos aqui como os precursores que vai abrir o caminho para que essa juventude coloque de pé vocês. Eu quero que vocês coloquem de pé os adolescentes, os jovens dessa comunidade. Vamos, irmão. Os adolescentes, os jovens dessa cidade. Talvez nós não vamos tocar aonde gostaríamos de tocar, mas vocês tocarão, vocês serão aqueles que vão libertar aqueles que estão presos. Eu libero sobre você, meu filho, eu libero sobre vocês. Preste atenção, grava isso na tábua do seu coração. Tem um camarada chamado Paulo, ele estava em uma cadeia. E lá de dentro ele escreveu uma carta de Filipenses, aos Filipenses, no versículo 4. E no versículo 4 eu falava hoje para você. Ele dizia, alegre-se sempre. Alegre-se sempre no Senhor.
Rodrigo, ele estava preso e disse: alegre-se sempre. Irmãos, jovens, vocês estão livres, sem algemas, então persiga a presença do Senhor todos os dias, todo instante, todo momento, até que Ele venha. Até que Ele venha. O dia que bateu uma tristeza em você, o dia que bateu um desejo de fazer coisas que não agradam o Senhor, lembre desse texto, Filipenses capítulo 4, versículo 4, alegre-se no Senhor, alegre-se no Senhor. Eu estou tomado por isso. As coisas dessa vida não vão nos parar, irmão. Não vão nos parar. Se precisar viver assim, ó, vem aqui, meu filho, vem aqui. Vai, olha para lá, vai. Vamos, você não vai parar. Vamos, é assim que nós vamos fazer. O Senhor derramou uma porção de amor sobre essa casa e vai invadir Cacoal. Vai invadir Cacoal, receba isso na sua vida. Um batismo de amor hoje, um batismo de amor hoje, um batismo de amor, um batismo de amor na vida de vocês lá na escola. Amém? Você crê nisso? Aleluia! Aleluias. Os 2 discípulos, eles estavam um pouco tristes e decepcionados. Talvez até cansados de esperar. Mas o mestre perseguiu eles. O mestre andou com eles, sentou à mesa e partiu o pão. Ao partir o pão, os seus olhos se abriram. E Cristo foi revelado. As muitas vozes das águas tentaram calar a voz do nosso Senhor. Mas o Senhor todos os dias nos chama para perto. Como diz em Cântico dos Cânticos, meu amado me diz, levanta-te. Minha amada, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e foi, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chegou, e a voz da rola se ouve em nossa terra, a voz de um povo que ouve a voz do seu Salvador, e diz, noivo, eu te amo. Ao partir do pão, nos foi revelada uma fome que antes nós não tínhamos, de dizer, amado da nossa alma, nós te desejamos, nós só queremos os teus pés. Nós queremos gastar os nossos melhores dias voltando para Jerusalém, esperando o Mestre, mandado do céu o Espírito Santo, para que sejamos revestidos de poder, de graça e ousadia. Então, enquanto há fome, há pão. Enquanto há sede, há água. E o que nós devemos fazer, irmãos? Ouvir a voz do amado dizendo, vem. A doce voz dele dizendo, vem. Vem. Vem gastar os seus dias comigo. Volte para Jerusalém, o lugar onde eu mandei você ficar. Aleluia. A pastora falando da voz que nos chama. A voz que nós temos que prestar atenção, a sensibilidade.
uma das coisas que eu fui lá e eu falei com o Senhor, eu quero ser cheia, eu quero ouvir a tua voz. E já no último momento, o Rodrigo falando de ouvirmos exatamente a voz, de termos sensibilidade. Em um dos momentos lá, eu falava com o Senhor, porque o Senhor me deu o dom de variedade de línguas. E alguns momentos, quando eu oro em língua perto das pessoas, destoa muito a forma que eu oro das outras pessoas, o falar em línguas. E às vezes eu me sinto incomodada, ou eu me sinto envergonhada, às vezes eu fico meio acatada com isso, né? E não fluo da maneira que eu deveria fluir. E quando o Rodrigo estava falando de ouvirmos a voz, e uma hora eu falei com o Senhor, antes disso um pouquinho. Falei, Senhor, eu acho que o Senhor tem algum mistério comigo nessa relação com o dom. Alguma coisa o Senhor vai me usar ainda, não sei, eu tenho ainda... Alguma coisa vai acontecer através desse dom. Eu tenho essa impressão. E quando o Rodrigo falava sobre termos sensibilidade, ele falou assim, irmãos, eu vou compartilhar uma coisa que eu faço. Para os irmãos falarem, ele falou assim, para ouvirmos a voz e termos sensibilidade, uma das coisas que eu faço é a oração em línguas. Quando ele falou isso, fez um baque dentro de mim. E a adoração. Quando ele falou isso, a busca, irmãos, em orarmos em línguas, em desenvolvermos esse dom, que é para nos edificar, mas é para o Senhor nos encher, é para o Senhor nos alimentar, é para buscarmos de fato essa sensibilidade. O Senhor veio ministrando ao meu coração. Eu entendi que esse dom eu preciso exercitar. Todos nós, a maioria de nós já temos esse dom e a gente meio que não dá tanto valor ao dom de línguas, mas é onde o Senhor nos edifica. Ali na nossa intimidade, nós precisamos desenvolver a oração em línguas. Desenvolver esse dom para buscar o Senhor, para conhecermos o Senhor, para a sensibilidade de ouvirmos a sua voz, de conhecê-lo, de tocá-lo por dentro. O Senhor está buscando a nossa oração, a nossa sensibilidade à voz e a nossa adoração. Às vezes você pode dizer assim, mas pegando o gancho da pastora Gi, mas eu estou em pecado, mas eu falhei, eu estou distante e nós vamos colocando pressupostos em nossas vidas como que se isso fosse algo que absolutamente vai impedir que o Espírito Santo haja em nosso interior. Quero dizer para você que Deus não tem problema com o pecado. O pecado ele já resolveu isso na cruz, há mais de 2000 anos atrás. O problema de Deus é com a nossa indiferença à sua presença. O problema é quando o Senhor está nos chamando para este lugar e nós estamos relutantes em entrar. Alguns de nós talvez até fugimos dessa presença, criando meios para justificar a nossa falta no lugar da adoração, no lugar da ministração. Não justifique. Não há nada que justifique a sua falta nesse ambiente da presença. Não seja indiferente com esse lugar, não seja indiferente com a voz que a todo momento está nos chamando, vem, entra, ou sobe para cá que eu vou te mostrar as coisas que hão de acontecer, ou sobe para cá que eu vou te mostrar o meu coração. O dom já está aí dentro. As ferramentas do Espírito Santo já colocou dentro de você. O problema é que nós somos indiferentes. O problema é que nós somos meninos no que diz respeito à nossa imaturidade. Somos imaturos. Mas existe um tipo de criança, um tipo de infantilidade que o Senhor espera de nós. Quero ser como criança, te amar pelo que és.
voltar à inocência e acreditar em ti. Mas pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do seu amor, Senhor. Não posso longe do seu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Eu tive uma experiência, de todas que nós tivemos lá, eu tive uma. E eu estava compartilhando isso com a minha mãe, porque a minha mãe é testemunha do que aconteceu há muitos anos atrás. Eu tinha meus 8, 9 anos de idade quando o Espírito Santo me visitou pela primeira vez, onde eu fui batizado pelo Espírito Santo. E eu não falei em línguas, eu não profetizei, a única coisa que eu sabia fazer era chorar. Só chorava. E aqui o Senhor tem resgatado isso, né? O fato é que enquanto nós estávamos lá no bosque, já no entardecer, na viração do dia, assim quando nós partimos o pão, o Senhor trouxe para mim novamente aquele sentimento de quando eu tinha 8, 9 anos de idade. E Ele está falando isso para você nesta noite. Ele quer batizar você com a pureza do Espírito dEle, com a santidade dEle. Então abandona os seus pressupostos e volte para esse lugar. Volte para o ambiente da pureza, volte para o ambiente da presença, volte para esse ambiente. Nós vimos aqui hoje as crianças cantando, as crianças erguendo a sua voz, as crianças dançando. É assim que nós devemos ser na presença do Senhor. Volte, 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 volte a pureza, volte o amor dos primeiros dias, em nome de Jesus. Quero continuar, meus queridos, lendo um texto. Jonas capítulo 1, do 1 ao 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Obrigado. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Onde eu leio o versículo 3, presta atenção. O pastor Isaías começou falando de 2 homens indo a caminho de Emaús. O Senhor tem uma palavra sobre essa casa. E a palavra que tem sobre nós é que nós iremos carregar a presença. Nós somos responsáveis por carregar a presença. E acontece com Jonas aqui, um profeta do Senhor, algo que, se eu perguntar aqui, talvez a maioria de vocês vai levantar a mão, vamos ver só isso. Quantos aqui querem ouvir a voz do Senhor? Levante a mão. Você que levantou a mão, permaneça com ela levantada. Se você já ouviu a voz do Senhor, abaixa a sua mão. Os que não ouviram, permanecem com ela levantada. Você que não ouviu, gostaria de ouvir a voz do Senhor? Jonas está dizendo: veio a mim, pode abaixar a mão, veio a mim a palavra do Senhor. Ele ouviu ou não? Ele ouviu o Senhor. E o Senhor dá uma ordem a ele. Dá uma tarefa para que ele pudesse cumprir.
Manda ele ir para a grande Nínive clamar contra ela, porque a malícia daquela cidade subiu contra ele. Jonas se dispôs, mas para fugir. Só que ele não fugiu da ordem que o Senhor tinha dado. Ele não está só desobedecendo o Senhor. Jonas fugiu da presença do Senhor. Fugiu da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Se eu perguntar mais uma vez, quantos aqui gostariam de ser inseridos na presença do Senhor? Todos nós levantaríamos a mão. O problema está em fugirmos da presença do Senhor com irresponsabilidade. Quando Ele está nos chamando para perto, nós estamos correndo para longe. O que nós precisamos fazer, nós já ouvimos hoje à noite. É na mesa, é no partir do pão, é voltar à inocência, é reconhecer o nosso pecado, é saber a nossa identidade. Eu quero falar para você, meu irmão, pare de fugir da presença do Senhor. Isso daqui não é só para os presbíteros. Apesar de que é uma responsabilidade nossa carregar a presença do Senhor. Mas isso é para a igreja. Parem de fugir da presença do Senhor. Ele quer se manifestar a nós. Ele quer se fazer presente. Ele deseja se fazer presente. Pare de fugir, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, diante de tudo que meus irmãos falaram, eu sou um com todas essas palavras. Estão me ouvindo agora? Esses dias foi tão poderoso, foi tão assim, profundo. E esse tempo foi onde o Senhor trouxe uma convicção no meu coração sobre a identidade desta casa, sobre esse tempo que nós estamos, nesses 40 dias de jejum, nesses 40 dias buscando ao Senhor. E esses 40 dias, ele começou no mês quinto, né? No quinto mês de maio. E o que o Senhor nos trouxe sobre esta casa, que nesta casa existe, o Senhor confiou ao presbitério, o Senhor confiou essa igreja a ser administrador da justiça de Deus. Para você lembrar desse texto, Zacarias capítulo 7, verso 8 diz: e a palavra do Senhor veio novamente a Zacarias, assim diz o Senhor dos Exércitos: administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Não oprima a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado, nem tratem maldade uns contra os outros. Mas eles se recusaram a dar atenção teimosamente, viraram as costas e tamparam os ouvidos, endureceram o coração e não ouviram a lei e as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha falado pelo seu Espírito por meio dos antigos profetas. Por isso o Senhor dos Exércitos irou-se muito. Quando eu os chamei, não me deram ouvidos. Por isso, quando eles me chamarem, também não os ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. E querido, e aqui ficou muito claro para mim a identidade desta casa, o chamamento, a responsabilidade que o Senhor estabeleceu nesta casa. E aquilo que o Senhor tem dado para esta casa,
mas nós temos uma responsabilidade muito grande de verdadeiramente nós darmos ouvidos. De nós darmos ouvidos. Eu não reparti isso lá, mas, Luiz, eu tive uma convicção muito grande nesses dias lá. Os 5 ministérios de eu estar aqui, intencionalmente pelos 5 ministérios, só foi uma isca. Mas, na verdade, o que Deus está comunicando para mim e para minha casa é que Deus queria restaurar a paternidade na nossa vida. Então, irmãos, eu não sei por que você está aqui. Você com certeza sabe. Mas antes de qualquer coisa que você queira fazer, você precisa entender que Deus quer restaurar a paternidade na sua vida. Deus quer restaurar a paternidade na sua casa. Mas para isso você precisa agir como criança. Para isso você precisa dar ouvido. Para isso você precisa se sujeitar. Para isso você precisa ser humilde. Se for necessário começar do zero, comece do zero. Mas se coloque em submissão. Então Deus quer restaurar isso. Sem isso, querido, não insista. Sem isso, não provoque nada. Porque não vai haver desenvolvimento. Eu tenho 47, o Luiz tem menos idade do que eu. Glória a Deus por ter um cara menor, de uma idade menor do que a minha, mas com uma maturidade que eu tenho o prazer de sentar para poder aprender. Porque, irmãos, eu vou ser sincero para você, irmãos, não invalidando nada, mas eu me sinto uma criança, irmãos. Eu me sinto uma criança, eu não sei nada. E eu tenho a graça de Deus, a providência de realmente usar os 5 ministérios como isca, porque a paternidade ela é muito mais profunda do que uma ação, do que um fluir numa chamada, irmãos. Que você não resista a isso, irmãos. Que você não tome, volte ao lugar, como o pastor Isaías falou, volte ao lugar, se coloque como criança, com humildade no espírito para poder desenvolver. Do contrário, querido, vai ficar dando volta e não vai desenvolver nada. Aleluia. Quer falar algo antes? Quer? Irmãos, nesses dias em que nós estivemos lá, e o Senhor falou conosco poderosamente, uma das coisas que a gente precisa levar em conta é que o que Deus falou conosco e que está sendo compartilhado com vocês também é um pouco daquilo que vai ser reverberado como voz, como palavra sobre vocês. A mensagem que foi iniciada aqui pelo pastor Isaías, dos discípulos do caminho de Emaús, já ficou clara, é um retorno à identidade, é um chamado de volta à essência, mas é também um convite à reconsideração de sua vocação, daquilo que Deus chamou você a ser, porque vocação tem a ver com aquilo que Deus chamou você a ser, e porque você foi chamado a realizar. E aí as múltiplas expressões aqui, através do pastor Clebinho, falando da prática da justiça, mas também da própria pastora Amara, enfatizando, a partir da palavra que ela deu, essa coisa do fluir. Eu queria, como uma figura, como uma ilustração, compartilhar com vocês uma leitura. E o objetivo dessa leitura é tentar, pela graça de Deus, conectar essas coisas que foram compartilhadas aqui, porque elas têm, ainda que expressões distintas, uma mesma essência. Eu quero ler com vocês Números capítulo 4. Números capítulo 4. Números capítulo 4. Versículo de número 1, 2 e 3. A gente vai ler os 3 primeiros versículos. Diz assim o texto. Se você quiser anotar depois para poder ler em casa com mais tempo. Números capítulo 4, verso 1, 2 e 3. Disse o Senhor a Moisés e a Arão. Disse o Senhor a Moisés e a Arão. Levanta o censo dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima, até os 50, será todo aquele que entrar
neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. Mais um versículo de número 21 e 22, agora o mesmo capítulo. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta o censo dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias, da idade de 30 anos para cima até os 50, será todo aquele que entrar neste serviço. Versículo de número 29. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus, os contarás. Da idade de 30 anos para cima até os 50 anos contarás. Todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. Números não é o livro dos números. Números é o livro dos nomes. Chamar número de um livro dos números é matar a beleza da linguagem do texto. O texto não se preocupa em contar pessoas como se elas fossem cabeça de gado. As pessoas têm nomes em sua maioria. Se elas não são contadas como indivíduo, é porque existe um porquê. Elas são contadas como família. Esta família tem 300 partes. Esta família tem 1000 partes. Esta família tem 1000 porções, mas o nome desta família é Judá. O nome desta família é Issacar. O nome deste homem é Levi. Então o livro de Números é antes de tudo o livro de nomes. Não é um livro de números. E é um livro de nomes segundo a casa de seus pais. É o livro que fala de identidade. De um retorno à identidade. Israel havia acabado de sair do Egito e estava em trânsito no deserto. E Deus se preocupa com uma coisa antes de dar para eles um lugar. Deus se preocupa em dar para eles identidade. E é no deserto, no lugar escuro, no lugar de estio, no lugar de frio, que Deus envia sua palavra de afirmação de identidade. Emaús é essa figura. Os discípulos estão com medo, porque Jesus está morto, na cabeça deles a esperança foi embora, eles estão com frio, e aí eles procuram um lugar quente. A palavra Emaús significa águas quentes, mas há alguns tradutores que a chamam de fortaleza, porque Emaús vem do hebraico também Amós, que significa lugar de fortaleza. Todos nós, quando estamos com medo, procuramos um lugar seguro. O problema é que o lugar para onde nós voltamos, que chamamos de seguro, é justamente o lugar onde não deveríamos estar, se quiséssemos manter a identidade que Jesus nos deu. Jesus havia dito: fiquem em Jerusalém, ou Jerusalém. Eu disse o nome porque essa palavra significa lugar de paz. É o nome da cidade. E paz não é a ausência de conflito, mas é lugar de plenitude. Plenitude na Escritura tem a ver com uma integridade, uma totalidade. Relacionamento com identidade. É alguém que sabe plenamente quem é. Então Jesus diz para eles, para que vocês não se percam do que são e não se esqueçam do que foram chamados a ser, continuem aqui. Mas 2 deles, tomados pelo medo, recuam. Mas Jesus, por sua graça, vai buscá-los, removê-los da sua própria zona de conforto, mostrando para eles que não há zona de conforto fora da família. Porque quando Jesus lhes parte o pão, eles se lembram da identidade comum. Não dá para ser indivíduo em Emaús, se a minha família está em Jerusalém. Porque senão eu serei contado como gado, não como parte. Então a primeira coisa que eu queria dizer para você é que o número não é o livro dos gados. Números é o livro da família. Amém? E nas contagens do livro da família, por isso, irmãos, o livro de Números ele tem 3 contagens estratégicas. Mas a primeira delas já diz a tônica toda de Números. Homens de 20 anos para cima
segundo a casa de seus pais. A figura do homem lá não é uma expressão machista da Bíblia separando a mulher. É porque o Deus que vê o todo, ao contar os cabeças da casa, estavam contando os órgãos da família. Como se conta coração, mas não se conta átrio. Como se conta fígado, mas não se conta célula. O que eu quero que você entenda é que, segundo a casa de seus pais, fala de um Deus paterno, que escolhe expressar sua paternidade e identidade por meio de casas paternas. Então preste atenção. A primeira contagem é: de que família você é? Quem é seu pai? Meu pai é Judá, então vem para cá. Então a primeira contagem é: de onde você é? De onde você é? A segunda contagem é a contagem dos filhos de Levi. Ela é especial, porque ela já não é mais de 20 anos para cima, ela é de 30 dias de vida para cima. E qual é a diferença da contagem dos demais de Israel para os de Levi? É que Levi é uma figura do que todo Israel deveria ser. Se para funcionar um homem em Israel precisava de ter força, por isso 20 anos para cima, em Levi ele só precisa ter identidade. Ele não sabe nem o nome dele, mas esse aqui é meu filho, conta. Se ele nasceu de Levi, ele é. Isso era o que Israel deveria ser, se não tivesse saído da sua Jerusalém do Monte Sinai. Quando eles não sobem o monte e recuam, eles entram em Emaús. Cristo está chamando Israel de volta ao cume do monte. Quando Jesus vai a Emaús buscar aqueles discípulos, isso é emblemático. Porque há estudiosos que dizem que os discípulos do caminho de Emaús eram um casal. O que Jesus foi buscar? Uma família. Há relatos no texto bíblico que um deles é Cleopas, então outros acreditam que seja um casal. Então Jesus vai buscar uma família, uma casa, para dizer: não fujam do monte escuro, dos relâmpagos e trovões. Ao terceiro dia algo vai acontecer. E detalhe, o chamamento de Israel também era para esperar por 3 dias, mas eles não suportaram o pânico dos relâmpagos e trovões e da escuridão. Quando Deus desceu no monte, não tinha mais ninguém. Mas quando o sepulcro se abriu, Jesus foi buscar o seu rebanho disperso, porque dessa vez Deus não deixaria disperso o seu povo. Vocês estão comigo? Então Emaús é a figura de Deus retornando ao povo que não quis subir em sua direção, permanecer no lugar. Então repito, todo Israel é a figura de um povo que não quis aliança, mas Levi, a tribo, era o símbolo de alguém separado para o Senhor. Por isso a contagem de Levi era diferente. Para você ser de Judá, você tinha que ter força a partir de 20 anos. Mas para ser de Levi, você só tinha que nascer de Levi. Não importava o que você fazia, importava quem você era. É levita? Conta. Então Levi é a figura para Israel da plenitude. Eu nasci, por isso sou, mas nasci para servir. Conte até quem não é capaz de fazer nada, ele nasceu para servir. Mas a terceira contagem é essa do texto do capítulo 4. Ela é de 30 anos até 50. A idade de maturidade do homem, em que ele já não tem mais tanta força. Mas no interior, ele não é nem um menino, e nem é nem só um forte. Agora ele é maduro bastante para lidar com as cargas da presença. Porque o capítulo 4 é destinado a gente que deveria carregar o tabernáculo. E são 3 as tribos: Gerson, Coate e Merari. Eles deveriam carregar a presença para ser espelho para os outros, apontando a direção, o caminho. Então, eu comecei dizendo que o que os irmãos estão compartilhando vai reverberar sobre vocês. Esses irmãos são nessa noite os primeiros a colocar nos ombros
o testemunho da presença que eles receberam, entre eles estou eu. Mas não é para você ficar olhando. Você pode ter 30 dias de vida, você está sendo contato ainda dos sacerdotes. Os maduros carregam para ensinar os meninos a carregar. E há 3 tipos de pessoas que carregam os pesos. Há os que carregam as bases do tabernáculo, são os que têm clareza sobre a edificação. Há os que carregam a cobertura do tabernáculo, são os que são chamados à proteção. São os cuidadores do coração. Mas há os que carregam os mistérios. Deus não diz tudo para eles. Só diz, tem como você carregar a carga sem saber o que você está carregando? Alguns de vocês vão carregar só dores, irmãos. A dor dos pobres, das viúvas, a administrar a justiça. Você não vai saber quanto de dinheiro você vai levar. Mas você vai administrar a justiça. Então, Suzane, pare de se preocupar em querer ter o controle de algumas coisas, minha amiga. Só recebe o peso. Deixa o Senhor levar a carga. Tem coisa que Jesus não quer que a gente saiba, a gente não dá conta. A gente dá conta de carregar, mas não dá conta de administrar o que é. Mas você pode estar com a arca de Deus no ombro, meu querido. Então só curte o peso. Só imagina para onde é que todos nós estamos indo, porque os seus ombros estão disponíveis. Irmãos, alguns de vocês ainda não podem carregar pesos nos ombros, mas vocês não nasceram para ser crianças para sempre. Essa é a transição. Alguns de vocês carregarão as bases de alguns lugares. Vocês serão enviados para começar coisas do zero. Outros vão cobrir o que já está construído. Alguns carregarão mistérios que não entenderão. Serão intercessores para sempre. Alguns, profeta Rodrigo, não terão visões como o apóstolo Luiz teve, mas terão que confiar na visão de alguém, carregando um mistério que não viu. Coate é a única tribo que não podia ver o que carregava, porque se visse morria. Deus sabe o seu limite, irmão. Às vezes o que você quer ver não é por amor, é por controle. Sabe aquele dinheiro que você quer saber para onde está indo? Você não precisa ver. Você só precisa botar seu ombro à disposição. Como um coatita, coloque o seu ombro à disposição. Deus, mas por que eu aqui nessa congregação? Eu não tenho habilidade alguma. Não queira ver o seu talento pela força humana. Confie em quem preparou os seus ombros para carregar a carga. E encerro dizendo: a maturidade é o que define se um gersonita, um coatita ou um merarita carrega a carga. Mas quem seleciona cada um para a sua carga são Moisés e Arão. São os pais. E é especial dizer que Moisés é uma figura de Deus no texto bíblico. Mas Arão é a figura daquele que escuta e posiciona. Porque em Arão está a responsabilidade de carregar candeeiro, o óleo, o incenso. Alguns de nós têm medidas maiores, irmãos, mas têm pesos maiores. Eles são os administradores das medidas de vocês. Então, se algum irmão disser para você, fica tranquilo, você não tem que saber, deixarão cuidar de você, coatita. Algumas coisas a gente não vai ter que saber, irmãos. Porque a nossa ânsia por querer saber pode nos matar. Alguns de nós, Deus vai dar medidas. Carregue as bases. Carregar as bases é uma dura tarefa. A tarefa apostólica. Esse texto ele não é literal para cada ministério, irmãos. Ele é uma mistura da vocação plena. E falar de identidade como sendo aquilo que você é, não é tudo. Identidade é aquilo que nós somos, do qual você faz parte. Então eu quero encerrar dizendo: você não foi gerado só para ter um nome. Você foi chamado a ter uma responsabilidade. Se os seus ombros não estão prontos, deixe alguém amadurecer os seus ombros. Por fim, eu quero compartilhar uma palavra que a Luana me trouxe aqui por meio de uma visão que ela teve e para mim se encaixou quando eu vi o último dos irmãos.
ela viu uma placenta murcha. A placenta murcha é a placenta pós-nascimento. Porque o bebê já saiu dela, então ela não está mais cheia. Algo está nascendo hoje. Cuidado quando você ouve essas expressões e acha que porque elas se repetem, elas não têm sentido. Hoje está nascendo oficialmente o tempo de definir gente que carrega por maturidade e gente que está desenvolvido para carregar. Não há mais nós, ninguém de 20 anos para cima. Você entendeu o que eu disse? Então vou deixar claro. Você não é só um cara da tribo. Você nasceu para o sacerdócio. Você precisa servir. Ser um israelita comum era para qualquer um. Nessa casa, nós não queremos ninguém que é um crente comum. Nós queremos gente que é filho e exerce sacerdócio. Então você pode ter 30 dias de nascido, há uma unção diferente sobre você. Mas você vai ser desenvolvido para carregar carga. Esta casa carrega as cargas da presença. Por isso nós somos Tameon. Tameonitas carregam a presença. Irmãos, eu queria chamar quem se entende dessa casa para uma aliança, um pacto. Não entenda esse tablado como o cume do monte, mas você pode recuar ou avançar. Quem tem 30 dias, quem tem 15 anos, quem tem 50, hoje é um dia de assumir um compromisso. Se eu não estou pronto para carregar a carga, eu preciso ser desenvolvido para isso. Não basta afirmarem a minha identidade. Eu preciso assumir responsabilidade. Essa é a tarefa de pais. Eu me sujeitarei à tarefa de ser desenvolvido e responsabilizado. Eu não correrei para Emaús quando as coisas apertarem. Eu permanecerei em Jerusalém. Eu administrarei a causa da justiça se essa for a minha vocação. Eu não rejeitarei a minha essência. Se o meu peso for um peso intercessório, desenvolvido através da vida da comunidade, eu servirei ao Senhor com fidelidade. Eu não menosprezarei nem o dom de línguas que Deus me deu mais. Porque eu não sou um crente qualquer de 20 anos para cima. Eu sou chamado para filiação e sacerdócio. Eu queria pedir aos irmãos, aos ministros, para isso mesmo, para imporem as mãos. E eu quero que você comece a orar. Senhor, eu faço contigo um compromisso. Nessa noite, de não correr para Emaús quando as coisas apertarem. Essa parada de um pai, mano. Senhor, como Pai, nós abençoamos os filhos dessa casa. Oramos para que a essência de carregadores da presença se forme no interior de cada um dos filhos. Nós abençoamos os teus filhos para que eles cresçam, amadureçam, se desenvolvam e suportem o peso da presença. Oramos e abençoamos, Senhor, para que não o nosso nome, mas o Teu, seja conhecido através de nós, do nosso serviço, dos que mamam aos mais velhos, de 30 dias aos anciãos. Sejam cheios do Espírito. Sejam cheios do Espírito Santo. Aqueles que estão chegando agora, aqueles que servem, aqueles que lideram,
aqueles que governam sobre nós, sobre essa casa, sejam cheios do Espírito Santo. Senhor, eu oro para que essa casa seja batizada de simplicidade, de mansidão, de humildade, de quebrantamento. Senhor, que haja uma fome constrangedora em nosso meio de Ti. Que haja uma fome constrangedora da Sua presença. Senhor, que os filhos dessa casa não consigam dormir em paz nem um dia, se não estiverem com a Sua presença. Não pedimos ouro, não pedimos prata, não pedimos o nosso nome nos outdoors. Uma coisa só pedimos: que possamos viver todos os dias de nossa vida em Sua presença, ó Eterno. Não daremos descanso aos nossos olhos, não deixaremos as nossas pálpebras repousarem enquanto o Senhor não estiver com o seu lugar preparado para Ele habitar entre nós. Não daremos sossego à nossa alma enquanto o Senhor não tiver em nós o seu prazer. Nós oramos, abençoamos cada filho dessa casa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia.